Bom dia, a paz do Senhor esteja com você, que o Senhor esteja na sua casa, no seu trabalho. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte da família e não somente frequentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o tema de hoje, continuamos com o tema de terça-feira, que é no altar tem resposta de Deus. No altar de Deus tem resposta. Amém? Quando nós levantamos um altar ao Senhor e entregamos tudo a Ele, tem resposta. Pode crer que tem resposta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode entregar tudo ao Senhor, inclusive a sua vida. Amém? Então vamos aqui primeiro para nosso recado, que é os cultos os próximos cultos que haverão agora, que é no sábado, que haverá às 19 horas o culto dos jovens, que é da Nação Jovem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse culto dos jovens é maravilhoso. Se fosse eu com você, levava seu filho ou sua filha lá, jovem. Amém? Aquele que está dando trabalho. Glória a Deus, aleluia. E também, no domingo, que haverá o culto de profético, que é às 9 horas. Amém? Esse é a nossa agenda da semana. Glória a Deus. E a nossa igreja fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Mas se você não consegue ir, né, até os eventos, até os cultos, também tem online. Você assiste no canal da igreja, que é o IEJN Alphaville, no canal do YouTube. Aleluia! É tudo ao vivo. E o culto no domingo, que vai ser com o profeta Vinícius 07, você assiste no canal dele, canal Vinícius 07. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra agora. E a palavra é a continuação de terça-feira, que é Juízes 6, do capítulo 17 até o capítulo 17 até o 32. Nós vamos falar aqui sobre Gideão, amém? Sobre o altar, que, como eu falei, na terça-feira eu vou aqui relembrar para vocês que o povo de Israel, eles estavam 7 anos na mão do inimigo, na mão de midianitas, porque eles, como diz o Senhor aqui, no versículo 7, ele fala que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito. Olha só, que vocês não lembram do que aconteceu, do que eu fiz, do que eu entreguei para vocês. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eles eram escravos. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. E expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Então, ou seja, ele deu tudo isso e eles não reconheciam. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, ou seja, é só para lembrar que aqui nessa passagem de 1 até o 16 que eu li na terça-feira, os israelitas, eles adoravam outros deuses, porque o Senhor, ele deu a terra dos midianitas, porém, dos amorreus. Aí o que aconteceu? Eles adoravam o Deus deles. Por quê? Porque eles não tinham foco, né?
não tinha foco e não lembrava o que Deus tinha feito para eles, né? Não lembrava o que Deus tinha dado a eles, que Deus tinha tirado eles da terra do Egito, que tinha tirado eles da escravidão. Porque, na verdade, o Senhor Deus tirou eles de lá, mas eles não saíram de lá com a mentalidade deles também, né? Eles saíram do Egito, mas ficaram com a mentalidade do Egito, né? Com a mentalidade de escravidão. Então, eles queriam sempre ter alguma coisa para ficar ali sendo escravo, né? E eles eram escravos de outros deuses, de outras coisas, inclusive lá do Midianitas, que eles trabalhavam e depois os Midianitas vinham e pegavam toda a comida deles, né? Então, vou aí aqui agora falando sobre o tema de hoje, que é continuando, mas com a palavra de hoje, e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele, sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezeritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, já estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram que foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? E estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão, de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Amém? Pela essa palavra? Então, e o que nós podemos ver aqui? que o Senhor, ele estava contra o Israel,
Porque Israel de novo sempre estava ali fazendo o pecado, que é a idolatria, né? E não somente a idolatria, mas a ingratidão. Porque o Senhor Deus é o nosso Deus soberano, o nosso Deus que criou o céu e a terra e nos criou. Amém? E muitas pessoas dão esse título a outras coisas. Amém? Porque se realmente essas outras coisas fossem coisas boas, eles já tinham mudado o país, já tinham mudado a cidade. Amém? Já tinha defendido eles dos midianitas. Mas isso não aconteceu. Amém? E outra coisa também que a gente aprende aqui. Você tem que destruir o altar que você tem para outras coisas. Amém? Tudo que é idolatria, tudo que é... E não é só imagem, idolatria, é pessoas também. Você pode ficar adorando, idolatrando o seu filho, o seu neto, seu esposo, sua esposa. Amém? Objetos na sua casa, que de repente isso está trazendo desagrado ao Senhor. Porque ele está encontrando, você está encontrando nele uma forma como se diz, de adorar uma coisa que não faz nada por você e não reconhece quem está do seu lado, que é Deus. Amém? E Gideão, o Senhor colocou Gideão como o valente do Senhor, porque ele mandou Gideão fazer isso. Porque ele tinha que fazer isso para poder para tirar a Israel da mão dos midianitas, né? Ele tinha que destruir isso aí. Porque o Senhor Deus é um Deus, e ele, nosso Deus Pai, e ele é muito ciumento, e ele não concorda que você adore outras coisas que não seja ele, porque ele faz grandes coisas na sua vida, mas você adora outras coisas. Amém? Você não reconhece que foi ele que fez tantas coisas na sua vida, mas você reconhece outras coisas que não fizeram nunca nada para você. Amém? Que muito pelo contrário, só traz coisas ruins, que é o que aconteceu aqui com Israel, mas mesmo assim eles ficavam lá. E outra coisa que Deus também se aborrece muito quando você dá o que sobra para ele e não o melhor. Amém? O melhor você dá para outras coisas, mas o que sobra você dá para Deus. Isso é legal? Não, não é legal. Porque Deus, ele não dá o que sobra para você. Deus te dá o melhor. Amém? Porque ele dá muito mais do que você pede. Glória a Deus. E você dá o quê? Só o que sobra para ele. Entendeu? E o que acontece, que a gente entende aqui também, é que Gideão, ele levantou um altar, porque o anjo do Senhor mandou ele levantar um altar. Por isso que ele mandou colocar na rocha. Amém? Tudo aquilo que ele trouxe, aquela oferta. E uma coisa que nós entendemos também, ele mandou colocar isso. E quando o fogo subiu da rocha e consumiu tudo aquilo, isso vai de aroma para o Senhor. Amém? Ele sente a fragrância da oferta. Ele sente a fragrância da sua generosidade. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa que nós vemos também, que nós temos, quando estamos diante do Senhor, temos que ofertar. Gideão entendia isso. Que quando aparecia o Senhor, que quando estamos diante do Senhor, nós temos que ofertar a Ele. Entendeu? Quando nós estamos no culto, nós ofertamos o que nós temos de melhor, que é o nosso coração, né? As nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Mas quando nós estamos em casa orando ao Senhor, nós temos que ofertar o nosso tempo. Amém? Eu estou ofertando aqui ao Senhor o meu tempo, a você que está assistindo, ao meu Deus também, porque eu estou aqui falando em nome dEle. Amém? E é Ele que está me dando as palavras para eu falar para você. Amém? Então é isso que Ele está explicando para você. Me desculpa.
É que às vezes a minha voz fica ruim. Amém? É, que nós está explicando para você que nós temos que levantar um altar para o Senhor. Amém? E que esse altar ele tem que ter uma entrega. E essa entrega é a nossa oferta ao Senhor. E o que ele quer? A nossa vida, nosso tempo. E ele não quer a sobra, ele quer o melhor. Amém? Então, quando você for levantar um altar, primeira coisa que você tem que fazer quando você acordar, ofertar o seu dia ao Senhor. Amém? Que ele vai lhe dar todas as coisas, ele vai estar com você, assim como ele estava aqui com Gideão. Gideão, ele estava com ele, entendeu? Embora Gideão teve medo de derrubar o altar de Baal, teve medo de derrubar por conta das pessoas, que inclusive as pessoas condenaram, eles estavam fazendo o bem, né? O Gideão estava fazendo o bem, corrigindo as coisas que os israelitas fazem de errado, porque lá naquele tempo o Senhor levantava pessoas para tentar resolver o problema, corrigir os erros dos israelitas, né? Porque os israelitas, eles vieram, o Senhor tirou eles de lá, da escravidão, mas eles sempre foram um povo difícil, um povo complicado. Amém? Assim como todos nós somos, né? Nós colocamos primeiro lugar qualquer coisa, menos Deus. E nós não temos que se colocar em primeiro lugar Deus, entendeu? Na nossa vida, nos nossos problemas, amém? É Ele que tem que estar lá em primeiro lugar, porque é Ele que vai resolver. Não adianta você ficar falando para as pessoas o que está acontecendo na sua vida, porque ninguém vai te ajudar. Só vão ficar criticando, só vão ficar falando mal, entendeu? Aonde que você tem que colocar os seus problemas é diante do Senhor, amém? Mas antes disso, você tem que trazer uma oferta. E qual é a sua oferta? O seu dia, a sua vida, o seu tempo, amém? Essa é a oferta. Glória a Deus. Quando nós estamos no culto, é o nosso coração, a nossa presença de estarmos lá, querendo a presença do Senhor. Tudo isso já é uma oferta, o dízimo, a oferta, né? Mas o que o Senhor quer também não é só isso, amém? Ele quer a nossa total presença, porque às vezes muita gente no culto tá lá no culto, tá lá, mas não tá lá. Muitas vezes eu vi isso, muita gente tá lá, mas tá mexendo no celular. Então eu não entendo o que tá fazendo no culto se tá mexendo no celular. Se tem trabalho, coloca no silencioso e fala assim, olha, nesse momento eu estou ocupada, eu estou em oração, eu estou no culto, não posso atender, entendeu? Depois você vai e atende, entendeu? Ninguém vai morrer por isso, amém? Não é um trabalho que você não possa, se você tem que estar ali 24 horas no seu trabalho, então isso aí é uma escravidão, já não é mais um trabalho, amém? Então, preste atenção, você tem que estar lá, a sua presença para Deus importa muito, amém? Você tem que estar presente para que Ele venha com a presença dele até você. Então é isso que Ele quer, porque não adianta nada você estar lá, mas você não tá, amém? Mas o seu espírito não tá, a sua alma não tá, então não interessa para Deus. Deus quer você por completo, amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui fica essa palavra para você, porque Deus Ele quer a gente por completo. Por isso que o altar tem resposta, porque nós precisamos entregar tudo ao Senhor no altar, amém? Por isso que Ele pede aqui, ó, para que seja feito um altar de correção, porque muitas vezes a gente erra e a gente precisa entregar tudo ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então foi isso que nós aprendemos com essa palavra aqui. Primeiro, que se você tá na mão do inimigo, se você tá sofrendo, se você tem problemas, com certeza é alguma coisa que você fez errado lá no passado. E você não pediu perdão a Deus. Amém? Algum problema que você fez, alguma coisa, e você não renunciou a isso.
Ou você continua fazendo, porque talvez você mudou, você virou crente, mas você continua fazendo as coisas erradas, assim como Israel. Israel saiu do Egito, Israel estava com Deus, porém fazia coisas erradas. Amém? Ficava levantando altar para outros deuses, para outras coisas. E você também pode estar fazendo isso. Você pode estar também. Você pode ter virado crente, mas continua fazendo a mesma coisa. Então não adianta nada. Amém? Quando nós somos, porque isso você está envergonhando o nome de Jesus. Entendeu? Porque Jesus, ele não era assim. Então você procura ler a Bíblia, procura ler a palavra, procura ler o Evangelho, principalmente o Evangelho do Senhor, o Novo Testamento, aonde diz como Jesus era, o caráter do Senhor. E aí você vai ver que nós temos que ser como Jesus. Nós temos que ser como Ele. E não adianta você querer ser crente e não mudar os seus hábitos, não mudar as coisas que você faz. Amém? E essa é uma coisa. Outra coisa é, nós temos que levantar um altar para o Senhor. Nós temos que crer, primeiro nós temos que crer que Deus está conosco. Amém? Ele está conosco. Nós não temos que ficar reclamando toda hora por causa de um problema. O Senhor não está conosco. O Senhor não está comigo. Será que o Senhor está conosco? Será que tem dúvidas? Não, nós não temos que ter dúvida disso. Isso é para mim e para você. Amém? Não é só para você, é para mim também. Todos esses ensinamentos não é só para você, é para mim também. Porque eu também erro, porque eu também peco, porque eu sou pessoa. Amém? Então, esse ensinamento é para mim e para você. Então, nós temos que levantar isso. Nós temos que levantar isso, nós temos que fazer isso, nós temos que mudar, nós temos que ser como Jesus somos, como Jesus sempre foi aqui na terra, assim como está escrito na sua palavra. Amém? E nós temos que levantar um altar para o Senhor, trazer as ofertas ao Senhor. Amém? E quais são as ofertas? O nosso coração, o nosso dia, o nosso tempo. Amém? Consagrar ao Senhor o nosso dia, Ele fica muito feliz com isso, porque Ele vai mexer no seu dia, Ele vai trabalhar no seu dia. E deixar Ele fazer, não adianta você consagrar o seu dia e ficar toda hora tirando da mão do Senhor. Amém? Você tem que entregar e deixar que Ele vai fazer. Amém? E colocar, e outra, e você tem que estar com a sua presença, para que Ele venha com a presença dele, porque não adianta você chamar Ele, mas você querer Ele, mas está no mundo da lua. Amém? Você tem que estar ali, com seu coração aberto, com a sua alma, com o seu coração quebrantado ao Senhor, rendido ao Senhor, para que Ele venha com a presença dele. Amém? E o que importa é a presença do Senhor. Porque quando nós estamos com a presença, nós estamos tudo. Porque Ele é o dono do dinheiro, é o dono do ouro, da prata, entendeu? Mas só que nós não precisamos do ouro ou da prata, a gente precisa da presença do Senhor. Porque quando nós temos a presença do Senhor, a gente já tem tudo. Amém? E tudo vai vir, como diz aqui na palavra. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, você não precisa de mais nada, só precisa da presença. Glória a Deus. Amém? Então, fica essa palavra para você. E levante um altar ao Senhor. Levante um altar de entrega ao Senhor. Para que Ele venha. E de gratidão. Porque não adianta você também ser ingrata com Deus. Você ficar falando toda hora. Não, você tem que reconhecer o que Ele já fez na sua vida. O que Ele te deu. Da onde que Ele te tirou. Amém? Para que você venha lembrar disso todos os dias. E aí você vai ser grata todos os dias e vai lembrar que Deus está com você todos os tempos. Amém? Seja ele um tempo ruim ou um tempo bom. Só que você também tem que pedir perdão pelo que você já fez lá no passado. Glória a Deus. E talvez você ainda continue fazendo. Amém? Então fica essa palavra para você. E a minha oração de hoje é: Senhor Deus Pai misericordioso, que essa pessoa venha levantar um altar. Senhor, que ela esqueça das coisas, esqueça do celular, esqueça de outras coisas que não agradam a Ti, Senhor. E que ela venha somente agradar ao Senhor.
que ela venha somente agradar a Ti, que ela levante um altar, Senhor, de oferta ao Senhor, de gratidão ao Senhor, que ela venha trazer o coração aquebrantado, que ela venha entregar a sua vida a Ti. Meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento à vida dela, em nome de Jesus, e que o dia dela seja abençoado, e que todas as coisas que ela for fazer hoje seja abençoado por Ti. Glória a Deus, aleluia. Que o dia de hoje, que o Senhor traga uma nova unção no dia de hoje, que o Senhor traga uma nova misericórdia no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus, que o seu dia seja uma paz, que o seu dia seja abençoado e consagrado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E que se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder trazer esse vídeo para mais pessoas, levar para mais pessoas, compartilhando, curtindo, porque quando você curte as redes sociais, entende que você gostou e aí manda para mais pessoas. Amém? Você compartilha, você curte e você salva, você me segue nas redes sociais que eu vou postando. Amém? E fique com Deus no dia de hoje e sempre. E um bom, maravilhoso fim de semana que tá chegando. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. Amém? Glória a Deus.